Empresa com sócios? Então, as empresas com sócios, dentro desse valor que eu estou comentando aqui, o que acontece? Ela passa a ser... tem basicamente três modelos, eles não diferenciam muito em termos de impostos. O sócio, você tem um custo maior no começo, porque a contabilidade, uma empresa que tem sócios, ela tem que ser mais bem detalhada, certo? Então, o contador vai te cobrar mais por isso, então a gente já começa, né, com um valor maior do contador, mas também tem um outro sujeito envolvido nessa história, na abertura da empresa, que é o notário, que é o cartório, porque você tem que registrar em cartório. E aí, quando você vai para o cartório, meu amigo, são 1.500 euros, 1.400, 1.600, depende do cartório, depende da cidade. Tá? Então, você vai ter que registrar no cartório e vai ter esse custo a mais. Então, você praticamente dobra o custo de abertura. Beleza, exatamente. E aí o primeiro ano também vai custar... O primeiro ano, em relação à empresa com 2 sócios, 3 sócios e uma empresa individual, o contador, eles vão cobrar uma coisa um pouquinho a mais, não é tanto. A grande despesa de abertura é o notário. O notário vai te cobrar aí um valorzinho mais alto. Depois, na parte de impostos, a diferença aqui, você tem opção, de novo, trabalhando com custo, né? Dependendo do custo, você pode ter mais ou menos o valor a pagar. E o INPS, basicamente aqui, dependendo como você vai dividir esses valores. Então você pode ir pagando o INPS. No caso de TI, não muda muito. Não muda muito. Porque TI é percentual direto sobre faturamento. Então, você pode atribuir faturamento e dividir por 2 sócios. Entende? Então, no caso, você não vai ter uma grande diferença de NPS, e o imposto de renda também é um imposto de renda. A empresa não vai ter uma grande diferença. Então, aí você vai ter algo parecido ali com a empresa individual dentro desse faturamento de 65 mil. Aí aumentando, claro, a questão toda aqui é mais na tomada de decisão, porque se você realmente tem 2 sócios na empresa, trabalhando, colocando dinheiro, enfim, detalhe, se um só colocar dinheiro e não trabalhar, ele não vai pagar INPS, certo? Mas de qualquer maneira, a empresa aqui tem o faturamento que ela tem, vai ser gerado, o valor não vai baixar muito, tendo 2, 3 ou 1 sócio. Porque é em cima do faturado, né? Você está falando em cima do faturamento da empresa. Uhum. Né? Então, muda muito a abertura da empresa. E a questão estratégica, né? Então, se você realmente tem... A questão toda aqui é essa. Como é que você vai registrar o pagamento se você trabalha em 2 pessoas, por exemplo? A não ser que seja um casal ou parentes. Casal e parentes, parentes até 3º grau, então podem ser primos, irmãos, tio e sobrinho. Um deles pode ser colocado como um familiar que está ajudando no negócio. Então ele paga INPS, mas não tem que... você pode ter uma empresa individual, até ser forfetário, inclusive, né? E não vai te dar problema. Você pode tê-lo dentro da tua empresa como familiar. É chamado de empresa familiar. Então isso é possível. Mas se não, você tiver 2 pessoas que querem fazer um negócio juntas, dificilmente algum deles vai aceitar ser individual, e ele vai ser o quê? Funcionário? Enfim, provavelmente você... É questão de decidir. De novo, a questão do hidráulico e de eletricista. Geralmente são 2 partidas, cada um abre sua empresa. Porque é muito interessante ter os primeiros 5 anos. Além do que, trabalha junto primeiro com o parceiro, depois vê se dá certo ser sócio. Né? Ser sócio, enfim, não é nem um casamento, né? É pior ainda. Adilson, e quanto sai para a empresa um funcionário? Então, aqui geralmente é algo parecido com o Brasil, que é o dobro do valor que ele ganha. Tá. Né? Então, assim, 1.000 euros é um valor básico, por exemplo, para pagar para alguém aqui, é básico, 1.000 euros. Certo? Então,
Mas não quer dizer que por 1.500 você já tem você tem muito mais opções, né? Então, 1.500 é um salário já razoável, dependendo do que você está falando, né? Que a pessoa vai fazer. Mas geralmente é o dobro do que você paga. Então, custaria 3 mil, vamos dizer. 1.500 em torno de 3 mil. 3 mil. Gerindo tudo, né? E a tua parte de NPS e tal, benefícios, isso aqui. Tá. E empresas de e-commerce, que agora está na moda? Então, aí entramos no comércio. O e-commerce pode abrir como forfetário, pode abrir com 2 sócios, 3 sócios, como quiser. A grande questão aqui no e-commerce é o custo, né, que pode ser bastante reduzido. Né? Você não precisa ter locação, você pode trabalhar do seu apartamento, você pode ter o seu estoque numa cantina, num quarto, desde que seja adequado. Né? Então, você vai vender alimentos, vai ter que seguir o que a Secretaria da Saúde da sua região, né, determina. Né? Que aqui seria a ASLA, né? A ASL. Sim, ASLA. Então, o comércio ele tem só algumas implicações. Por exemplo, tem uma coisa aqui que o governo ele diz. Lembra daquele percentual que o governo acha que você vai ficar com você e o percentual que ele acha que é o teu custo? Despesa. Para o comércio, o governo estima que o teu custo é de 60%. De cada 100 euros que você vende, ele estima que 60 você gasta de custo e só sobra 40 no seu negócio. Que então, diferença grande, né? A diferença é muito grande, o comércio. Mas calma, daqui a pouco tem uma... Nem tudo são flores para o comércio. Então, isso é muito bom, porque isso aqui funciona mais ou menos como o tal do lucro presumido lá no Brasil. Presumido. Assim, o governo presume, não é muito igual, mas é só a lógica. O governo presume que você tem uma margem, né? Ou seja, do que você faturou menos o teu custo, sobra 40%. Ótimo, porque você vai pagar imposto sobre 40%. Então, aqui, a questão toda para o microempreendedor aqui, para o forfetário, é que ele vai pagar 5% de imposto de renda sobre 40% do que ele fatura. Do que ele fatura, exatamente. Então, de cada 100, o governo acha que vai sobrar 40 e cobra 5% só de imposto de renda. Eu estou falando de imposto de renda só para generalizar aqui um pouquinho. Para ficar mais fácil. Na verdade, tem 2 ou 3 coisinhas ali dentro. É como simples no Brasil, tem várias coisinhas ali dentro. Porém, a gente está falando aqui de imposto de renda. O INPS funciona um pouco diferente. O governo deu essa baita colher de chá para o pessoal do comércio, na parte de imposto de renda, mas ele falou o seguinte: INPS, o comércio tem que pagar um valor mínimo por ano. Então não importa quanto faturou. Ele tem que pagar no mínimo 3.850 euros. Certo? 3.850 euros. Que seria o quê? O comércio paga em torno de 24% a 25% de INPS, dependendo do faturamento. Então ele pegou assim, olha, eu considero que todo comércio tem que faturar no mínimo 16 mil euros. Eu estou arredondando os números aqui. E por 16 mil euros eu faço pagar 3.850 euros. Se você faturou 1 euro, 10 euros ou 15 mil euros, você vai pagar 3.850 em 4 parcelas durante o ano. Não tem escolha. Então, veja que essa despesa é importante. E acima de 15 mil euros ele vai cobrar mais 24%. Também tem aqui o desconto de 35% dessa faixa de INPS. Mas com essa história, considerando que o seu custo é 60%, né? Lembra que o profissional de TI, teoricamente, na contabilidade, sobra 60% do faturamento. Aqui no comércio, na contabilidade, vai sobrar 32% do faturamento. Mas isso se o teu custo realmente for 60%, ou seja, de cada 100 euros que você fatura, o teu custo de produto, de iluminação, pessoal, tudo somando, der 60%. De cada 100 que você vende, 60 euros é custo de produto e de tudo mais que você gasta. Se você conseguir ter uma empresa cujo custo seja menor do que 60%,
excelente, vai sobrar mais dinheiro. O segredo está no custo. Está no custo. O comércio Por aqui isso, talvez que eles trabalhem tão enxutos aqui, né, Edilson? muito. Não vê uma muito. empresa com muitos funcionários, né, uma padaria com muitos funcionários, Não. vê a família trabalhando, né, um funcionário para tudo. Sim. E certo é justamente por isso, para reduzir cada vez mais o custo. Exatamente. Então aqui com 60% de custo, tudo que você conseguir economizar é seu, porque o imposto já está pago sobre o 40% que o governo acha que sobra. Se sobrar mais, aquele que sobra mais, você não vai pagar o imposto, porque você pagou sobre 40%. Então, no papel, o comércio parece ser pior, mas talvez não seja, depende como é o seu custo. A graça está ali, a grande chave. Também aqui o forfetário, até 65 mil, de restante é igual. A única questão aqui é o INPS. O INPS aqui você paga mesmo sem faturar. No comércio é assim. Se você partir para acima de 65 mil, de novo, o forfetário até 5 anos, passou de 5 anos, você vai para continua no forfetário, mas perde aquela questão dos 5% de imposto de renda, passa para 15%. Né? Se passar de 65 mil euros de faturamento no ano seguinte você tem que ir para uma empresa individual, ou pode abrir uma empresa com sócios, como você quiser, mas tem que sair do forfetário. Certo? Okay. E na empresa individual, só lembrando, você paga o INPS normal, aí não tem mais nenhum desconto de 35%, e você vai pagar a tabela de imposto de renda, que vai de 23% a 43% da tua margem. E aí é o custo real. Né? Não é mais nada estipulado pelo governo, é custo real. Essa questão do presumido só vale para forfetário. Certo? Só vale para forfetário. Sim, então, só para quem fatura até 65 mil. E franquias? Muito bem. As franquias, elas podem se encaixar tanto como comércio, mas a maioria delas se encaixa como comércio ou como artigiane. E elas não têm nenhum benefício além daquilo que eu comentei aqui. Ela tem os mesmos limites, pode ser uma empresa individual, depende, né? Tem franquias que não aceitam empresa individual, tem franquias que exigem que seja 2 sócios, depende os termos de cada franquia. Mas eu tenho aqui um exemplo que eu queria passar para vocês aqui, de uma franquia, um exemplo real. Eu tenho, essa franquia aqui, ela é da área de logística. É para você abrir um local para encomendas. Você recebe e envia encomendas. Então é uma franquia que cresceu muito. Por que eu escolhi? Porque ela cresceu muito. Eu fui atrás, conversei com o diretor, digamos assim, de franquias aqui da nossa região. Eles estão expandindo e tal. Eu não estou fazendo propaganda para eles, não ganho nada com isso. É só um exemplo, né? Como eu vi mais por dentro como é que funciona, então é um exemplo. Então, e é da área de logística. Por quê? Porque aqui com a questão de muita gente comprar no e-commerce, né, esse semestre, continua forte o e-commerce, no mundo inteiro o e-commerce cresceu absurdamente, esse pessoal ganhou, porque eles fazem o quê? Eles não são uma grande transportadora, não. Eles pegam encomendas daquela região, daquela cidade onde eles estão, pequenos, a maioria das vezes, pequenos comércios, pequenos e-commerce, aí tem a ver com e-commerce também. Eles resolvem o problema de logística quando a quantidade não é... Pode até ser grande, mas geralmente é assim, 5, 10 encomendas na semana, 20 encomendas na semana. Então, e para 2 pessoas. De novo, a questão de pouca gente no lugar. Uma pessoa toca o balcão, outra pessoa faz a coleta e distribui as encomendas e tal. E faz os contatos comerciais. Que interessante, hein? Esse é um tipo de... E eles têm mais de 2.600 pontos hoje já colocados. É uma rede de franquias. E é interessante porque ela chama-se Mailboxes, tem um nome americano, porque ela nasceu nos Estados Unidos. Depois alguém da Itália, um empreendedor italiano, viu isso lá e quis trazer para a Itália. E trouxe. E aqui cresceu tanto que depois ele comprou a matriz americana. A filial italiana comprou comprou a matriz americana. Então eles têm hoje 2.600 pontos, estão se expandindo. Mas eu vou tentar encurtar um pouco aqui falando assim do principal. A estrutura então são essas 2 pessoas, um interno e um externo, sempre tentando aqueles clientes.
veja que a maior parte do faturamento deles são com pequenas empresas. Então, o pessoal de e-commerce, o pessoal que antes não mandava roupas, produtos, todo tipo de produtos, até lavadoras, geladeiras, eles têm parceria com 4 grandes transportadoras, tipo FedEx, DHL e outras 2, que agora não me vem à mente, mas são grandes. E na hora eles fazem um leilão de frete. Por que eles conseguem ser competitivos? Primeiro, eles não te exigem contrato. Você tem um e-commerce e você vai falar com uma transportadora, eu sei porque eu já fiz isso aqui, já ajudei um e-commerce a falar com transportadora. Eles querem um contrato, e aí você assina um contrato, tem que ir tantas encomendas para ganhar um preço e tal, tem que negociar. Né? Qual é o seu volume de vendas? Que eles vão te dar um preço baseado numa expectativa de volume, e todo ano isso pode mudar. Agora, esse pessoal aqui dessa franquia, Mailboxes, não te exige contrato nenhum. Você tem encomenda, claro que se você tiver a previsão de quando eles passam e tal, você faz um acordo ali e eles mandam, e eles conseguem negociar com FedEx, DHL e outras 2 grandes transportadoras e dão um preço bacana, o preço deles é competitivo por isso. Então essa é a ideia do negócio que aparentemente funciona. Então eles, por exemplo, no ano passado eles cresceram 15% ano passado, e esse ano eles vão crescer ainda mais. Então, tem uma ideia aqui, bom, só lembrando aquele número de 55% de crescimento de e-commerce na Itália em 2020. Né? Então, é uma coisa bem interessante. A questão toda, bom, a gente podia falar aqui dos dados de negócio, mas eu vou falar aqui do investimento. Então, mas Adilson, quanto dinheiro eu preciso para abrir uma franquia na Itália? Bom, você pode abrir com 2.000 euros, eu já vi franquias de 2, 3.000 euros, né? E aí isso pode ir longe, né? Não tem limite depois aí. Certo? Mas nesse caso aqui, Mailboxes, eles têm um investimento inicial de taxa de ingresso. Eu vou dar aqui alguns exemplos, que é interessante até se você pensar em abrir um comércio mesmo, físico, porque aqui tem a reforma do local. Eles estimam que uma reforma num espaço aqui em torno de 50 metros quadrados custa de 15 a 20 mil, até 25 mil euros aqui na Itália. Em torno de 50 metros quadrados, 15 a 25 mil euros. No caso deles, um estoque inicial de 1.500 euros. Para equipar uma loja, assim, no caso deles é balcão e máquinas fotocopiadoras, que eles fazem alguns serviços e tal, 6.000 euros. E 8.000 euros de tecnologia, sistemas, software, enfim, essas coisas todas, que tem cabeamento e tal. E autorizações de funcionamento, ligações de energia elétrica, essas coisas assim, 1.600 euros. São valores assim aproximados de negócio que eles fazem muita abertura de franquias. No total, e aí somando aqui, 25.000 euros por 7 anos de franquia. Então a gente chega aqui a 70.000 euros. Em torno, pode virar de 60 a 75.000 euros de investimento. Só que o que essa franquia que é mais bem estruturada faz? Bom, eles sabem que você vai precisar de 60 a 70.000 euros. Eles conseguem financiamento de metade do valor. Com 2 diferentes bancos. Um especializado mais na parte de móveis, máquinas, equipamentos, né? E o outro mais especializado nessa parte financeira mesmo, que tem a ver até com a taxa de abertura da franquia e tal. Então você precisa ter 30.000 seus para colocar no negócio e depois você completa, faz o financiamento. E eles acreditam tanto no negócio dar certo que eles conseguem porque a taxa de fechamento deles é muito baixa. Por isso que eles conseguem taxas baixíssimas. Eles, para ter uma ideia, isso vai ficar aqui em torno de 2% ao ano, esse empréstimo, digamos assim, dos bancos. 2 a 3% no máximo ao ano, né? É a taxa com que eles trabalham. Então, esse é um exemplo do que você pode ter de uma franquia, né? Uma franquia mais bem elaborada. Claro que alguém pode dizer, não, esse valor é muito alto, beleza. Mas se você pensar em fazer uma franquia, em ter uma franquia, você tem que pensar em 2 coisas. Porque a franquia te oferece marca e processo. Ou seja, ela tem que ter uma boa marca e tem que ser muito bem organizada.
Porque é por isso que você paga. Se ela não tiver uma marca boa, conhecida no mercado, e não tiver um processo que te diga exatamente o que precisa ser feito, você não precisa da franquia. Que você tiver que desenvolver o processo, o negócio, e ainda desenvolver a marca, para que você vai pagar precisa do que da franquia, né? Exato. Então, e essa que tem marca e tem um processo bem estabelecido. E te dá valores e tal. Então isso é muito interessante. Uma franquia que diz assim, ó, estimativa de custo e que auxilia a financiar metade desse custo. Okay? Então é um exemplo de uma franquia na área de logística. Não é tão barato. Eles até andaram fazendo uma promoção de metade do valor aqui, espalmar, colocar esse valor para mais anos, digamos assim, de 25 mil de taxa de franquia, ao invés de valer só para 7, valer para 10. De vez em quando eles têm alguma coisa assim. Mas olha só, deixa eu fazer uma pergunta rapidinho. Comércio ambulante. Sim. Olha, bom, primeiro falar aqui, o comércio ambulante, ele tem a mesma coisa que o comércio, 40%, ele pode abrir como forfetário também, e o governo diz que, olha, para mim você vai ganhar 40%, vai sobrar para você 40%, e ele vai te cobrar em cima desses 40%, se for alimentos e bebidas. Uhum. Né? Se não for alimentos e bebidas, é 54%. O governo acha que você ganha mais, e vai te cobrar um pouco mais por isso. Tá. Okay? Mas vai encaixar também na parte ali de comércio. E custos de abertura de licenças, tu teria uma ideia, Adilson? Não. Tipo, vou vender café, sei lá. Como a gente tem as feiras aqui, né? Aqui em César no sábado, as feiras. Sim. Vende roupa, vende comida, vende tudo, né? Eles tiram nota de tudo. Quando tu compra ali, esses dias a Mari comprou uma fita, custou 30 centavos, não foi? E eles deram a nota dos 30 centavos. Tira o escontrino, né? O ticket no Brasil, né? Isso. Sim, é obrigatório. Não é um negócio irregular, né? Não. Você tem que ter para daí. Você vai abrir. Pensam, né? Exato. Você vai abrir sua empresa e tal, entra no forfetário, geralmente esse pessoal entra no forfetário, né? Porque é pequeno. Enfim, depende, mas pode começar no forfetário. Vai pagar os impostos que pagam. E agora, as taxas locais, isso vai depender muito de cada cidade. Entendi. Vai depender muito de cada cidade. E a entrada cada evento tem uma organização, né? Então, a feira tem uma organização. Você tem que entrar em contato com os organizadores para ver se isso é privado, se isso é terceirizado, ou se é da prefeitura, se é do comune, enfim, quem é que está organizando. Aqui na Itália tem muita coisa privatizada, né? Então tem que ver, principalmente na Lombardia aqui mesmo, é muita coisa privatizada. Então tem que conversar com os organizadores, com quem está na feira, né? De preferência não concorrente. Então você pode conversar com alguém que vende, eu quero vender pastel, mas então eu vou falar com o cara que vende roupas ou vende queijo, que pode ser até meu fornecedor. Assim, eu tô a fim de fazer pastel, vou precisar dos teus queijos, né? Tá, como é que funciona para ter uma barraquinha aqui? Aí a conversa pode ir melhor. Existe uma lei quem fala muito disso é o Érico Rocha, mas na verdade é uma lei do marketing. Se você quer conversar com alguém, pedir informação, compre alguma coisa dele primeiro. Torne-se cliente dele, se é uma pessoa importante no seu negócio. Então eu quero pedir informação para o cara do queijo, eu vou lá e compro um queijo dele. E aí eu começo a pedir e peço informação. Ele já fica numa certa dívida contigo pelo fato que você comprou alguma coisa dele. É muito mais fácil começar a conversa. Se você quer pedir ajuda para alguém, pense no que você pode ajudá-lo primeiro. E aí é técnica de marketing, não é nada de uau, que legal que você é. Não, é uma técnica de marketing que funciona bem. Você cria reciprocidade. E aí funciona melhor. Interessante, serviu de dica, né, Adilson? É uma dica para tudo. E principalmente se aquela pessoa conhece ou é mais conhecida do que você. Isso no marketing digital é muito usado. Não é tão... É muito conhecido, usado, aí alguns usam, outros não. Então, se eu quero chegar numa pessoa importante, eu tento fazer algo que para ela seja importante primeiro. E aí eu me faço conhecer, ou ajudo alguém que é próximo a ela. Então eu crio uma referência, e aí essa referência me dá reciprocidade e eu consigo chegar mais fácil. Muito obrigada, então, pessoal. Bom final de semana a todos. Adilson, um abração aí. Obrigado. E até a próxima. Até a próxima e bons negócios.
Valeu a todos nós. Obrigado.